Olá pessoal, professor Matheus aqui com vocês e hoje eu vou estar resolvendo algumas questões que eu deixei lá na aula passada, tá? Que foram as atividades lá do portal. Eu ainda vou dar uma orientada melhor sobre a questão de como é que vai ficar a questão do portal, mas eu deixei aquela atividade e eu vou estar resolvendo aqui com vocês hoje, tudo bem? Então pega lá, eu vou estar colocando por aqui pelo vídeo a atividade para tu fazer a leitura junto comigo, junto com as alternativas, tudo bem? Então pega lá a questão de número 1 que diz o seguinte: sobre os procedimentos químicos da destilação de uma solução aquosa de sal de cozinha e suas aplicações, assinale a alternativa correta. Então tu tens aí a imagem da destilação e vamos lá para as alternativas. Letra A. O sal de cozinha entra em ebulição ao mesmo tempo que a água e é colhido no Erlenmeyer. Não, tá? O que acontece? A água, ela entra em ebulição, ou seja, ela ferve a 100 graus Celsius. E o sal de cozinha, ele entra em ebulição a 1465 graus Celsius. Ou seja, tem uma diferença de temperatura muito grande, então a água vai ferver muito antes do sal, tá bom? Então a letra A está correta. Letra B diz o seguinte: o condensador possui a função de diminuir a temperatura dos vapores produzidos pelo aquecimento e assim liquefazer a água. Perfeito. Tá? No condensador vai estar passando água a uma temperatura ambiente, ou seja, inferior ao vapor de água que está dentro do sistema da destilação. E justamente essa água que vai estar circulando pelo condensador vai resfriar a temperatura do vapor de água, fazendo com que ele entre no processo de condensação, passando do estado de vapor para o estado líquido, tá? Então a letra B está correta. Vamos só ler as outras alternativas para ter certeza, que diz o seguinte, letra C. A temperatura de ebulição do sal de cozinha é menor que a temperatura de ebulição da água? Não, a gente viu que tem uma diferença muito grande nesses pontos de ebulição. Letra D diz o seguinte: a eficiência do método de destilação é pequena para separar o sal da água. Não, justamente o contrário. É o método ideal. Perfeito? Questão de número 2. Diz o seguinte: o ciclo da água, também chamado por ciclo hidrológico, ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação dessas substâncias pelos seres vivos e meio ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. O Sol é o responsável por levar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz provoca a evaporação da água. Começou a ficar interessante. Perceba, a luz provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre. Essa água, agora em estado gasoso, sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. Ao alcançar determinada altitude, a água passa do estado de vapor para o líquido, que no caso é a condensação, e forma as nuvens, que são, na realidade, uma grande quantidade de gotículas de água. Em locais extremamente frios, essas gotículas podem solidificar-se e dar origem à neve ou ao granizo. Ufa, que questão bem longa, né? Mas é Interessante, perceba, ele está falando resumidamente do ciclo da água. Perfeito? Agora vamos ler aqui o comando da questão, que diz o seguinte: a partir do exposto no texto acima, as transformações de estado físico da água que ocorrem no ciclo hidrológico assemelham-se ao que ocorre no método de separação de mistura. Então vamos recapitular lá o que ele falou. Tu tens a água no estado líquido, ela recebe o calor do sol, evapora, passa para o estado de vapor. Quando chega a uma certa altitude, com o resfriamento do sistema, ou seja, do ambiente, ela passa para o estado líquido.
Tudo bem? Qual é o método de separação de misturas que se equipara a este processo? Justamente aquele que nós estamos estudando, o método da destilação. Tu tens o balão de destilação, que ele é aquecido por uma chama, uma fonte de calor, certo? Essa água líquida passa para o estado de vapor, do estado de vapor passa pelo condensador que volta para o estado líquido, chegando até o Erlenmeyer. Tudo bem? Então, a alternativa correta, letra A. Questão de número 3 diz o seguinte: sabe-se que o petróleo é formado pela mistura de diversas substâncias químicas diferentes, as quais são separadas uma das outras por meio do ou da. Aqui nós já vimos que em 99,9999% das vezes, quando nós estivermos trabalhando com petróleo, ou melhor, a separação dos componentes do petróleo, nós vamos estar trabalhando com a destilação fracionada, não tem para onde correr. Então, a alternativa correta é a letra D. Tudo bem? Questão de número 4, uma questão de Enem. Então, é uma questão de um nível um pouquinho mais elevado, mas tu vais perceber que dá para tirar de letra esta questão. Diz o seguinte: o processo industrial utilizado na produção do fenol é a oxidação do cumeno. Ele coloca aí o nome da substância entre parênteses. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona. A mistura desses dois compostos produz olha só que interessante, uma mistura homogênea. Ou seja, a mistura do fenol com a acetona é uma mistura homogênea. Guarda esta informação que ele inclusive já colocou em negrito para você. Então, continuando a leitura. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização industrial. Ou seja, tu vai separar a acetona do fenol. Tudo bem? Ele te dá aí a imagem da reação química que vai estar acontecendo, mas não é interessante para a gente. O comando da questão diz o seguinte: considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é A. Então perceba, quando ele comenta lá na questão que tu tens uma mistura homogênea e tu queres separar essas duas misturas, lembra que eu te falei, quando tu tiver uma mistura homogênea formada por sólido e líquido, ou seja, água e um sal, água e açúcar, tu vai utilizar a destilação simples. Quando tu quiseres separar uma mistura homogênea formada por dois líquidos, que é este caso aqui, fenol e acetona, tu vai estar utilizando a destilação fracionada. Tudo bem? Então, qual é a alternativa correta? Letra E, destilação fracionada. Questão de número 5 que diz o seguinte: veja um esquema dos equipamentos utilizados para a realização de uma destilação simples. Então, tu tens aí a imagem e vamos lá para o comando. No destilador, temos a presença de uma manta elétrica, balão de destilação, termômetro Erlenmeyer, condensador e etc. Qual das misturas a seguir pode ser submetida a uma destilação simples? Olha só, lembra que eu falei anteriormente na questão anterior? Para que haja uma destilação simples, eu tenho que ter uma mistura homogênea de um líquido e um sólido. Perfeito? Então vamos ler aqui as alternativas. Letra A: água e querosene. Então tu tens aí a água e a querosene, que no caso ele diz aí que é immiscível em água, ou seja, não se mistura com água. Então não vai ser uma mistura homogênea, então é outro processo. Letra B: água e carvão ativo. Carvão é uma substância que não se mistura com água. Tudo bem? Então, se não se mistura com água, vai ser uma mistura heterogênea, vai ser outro processo. Letra C: água e cloreto de sódio. Perfeito. Tá? Quando tu mistura água e o sal de cozinha, tu tens uma mistura homogênea formada por água e um sal. Tá? Então, letra C é a correta. Vamos ler as outras alternativas só para tirar todas as dúvidas.
Letra D, água e éter. Ele diz aí que o éter é imiscível em água, ou seja, não se mistura com água, então não é realizada a destilação simples. Letra E, água e acetona. Água e acetona, ele diz que é miscível em água. Então, se é miscível, ele vai ser uma mistura homogênea. Porém, tu vai ter um líquido e um líquido. Neste caso, tu estaria utilizando a destilação fracionada. E para finalizar, gente, vamos responder à questão de número 6, que diz o seguinte, acompanha comigo a leitura. Na natureza, dificilmente se encontram substâncias puras. Geralmente, encontram-se misturas constituídas de uma substância principal e impurezas. Na separação dessas misturas, empregam-se métodos de análise imediatas que se aplicam conforme o tipo de mistura. Assinale a alternativa que indica qual o método utilizado para separar os componentes do ar. Essa questão ela vai puxar um pouquinho, tá? No caso, tu sabes que o ar ele é formado por vários componentes. Tu vai ter o oxigênio, tu vai ter o gás carbônico, tu vai ter o gás nitrogênio, tu vai ter o vapor de água, enfim, vários outros gases. Tá? E eu quero separar os componentes do ar. Por exemplo, agora na questão da Covid, da pandemia, aumentou muito a demanda de oxigênio. Então, no ar atmosférico, eu quero apenas o ar, o gás oxigênio. Como é que eu faço para retirar este gás? Então, vamos analisar aqui um pouquinho. Para que eu colete uma substância, um componente específico do ar, primeiramente, eu tenho que transformar esse gás, esse ar, em substância líquida. Ou seja, eu vou ter que refrigerar a uma temperatura muito baixa para que aquele gás passe do estado gasoso para o estado líquido. Em seguida, eu vou ter que realizar um processo de destilação fracionada, porque a partir do momento que eu resfriar o ar atmosférico, eu vou estar respirando todos os componentes, o oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, enfim. Tá? Então eu vou ter uma mistura homogênea líquida. Perfeito, só que eu quero tirar apenas um único componente. Então, o que é que eu vou utilizar? Se eu tenho uma mistura homogênea líquida de componentes líquidos, eu vou ter que utilizar a destilação fracionada. Tudo bem? Então, neste caso, a alternativa correta vai ser a letra E. Primeiramente, eu vou ter que realizar a liquefação, ou seja, transformar o gás em líquido. Em seguida, realizar a destilação fracionada. No caso, nessa questão, ele colocou liquefação ou destilação fracionada. Não, é liquefação e destilação fracionada, mas tem como pegar o gancho desta questão. Tudo bem, gente? Então, por mais é isso. Nós estaremos encerrando a aula de hoje. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Não esquece de dar aquela curtida aqui no final do vídeo, tá? Para fortalecer o canal, tudo bem? Então, um grande abraço a todos.